continuando falando da base, né? O Flamengo acabou recusando, né, uma proposta do Newcastle da Inglaterra, que queria pagar 20 milhões de euros pelo Matheus França, né? E aí, na cotação atual, pegando aqui a minha colinha, daria 20 milhões de euros, 111 milhões de reais. Porém, né, o Flamengo recusou essa proposta inicial e fixou o valor, né, definiu ali o valor para negociar o Matheus França em 25 milhões de euros, o que dá, na cotação atual, 138 milhões na cotação atual. É um assunto que divide opinião, Petit, mas eu quero ouvir a sua. Tem gente que acha que tem que vender logo, porque não sabe o que vai dar ou não, mas o Matheus França é tratado como uma grande joia da nossa base, né? Até porque, Túlio, o Flamengo aprendeu a mexer com esse negócio, né? É uma coisa nova, começa lá na gestão do Bandeira de Melo, que vendeu o Paquetá, vendeu o Vinícius Júnior, e como uma criança, o Flamengo vai aprendendo também. O Flamengo não sabia, e o Flamengo começou a ditar o ritmo do mercado. Os outros clubes começam a seguir o Flamengo, começa a copiar o Flamengo, né? Tudo, se eu estiver falando besteira, você me fala aqui, nos modelos de contratos. Se o Flamengo hoje entende que o Matheus França, vamos colocar aqui, né? Matheus França hoje é da base, joga num elenco estrelado como é o do Flamengo. Olha, se vocês estão vendo a foto aí que a produção colocou na tela, a cara do moleque é de criança. Só que essa criança aí já consegue chegar na frente de zagueiros que já tem 10, 12 anos de profissional. Esse cara de criança já consegue fazer gols. É um jogador que já tem 7 gols no profissional, já tem mais gols do que muito profissional que já está mais tempo que ele no mercado e joga no Flamengo. Você pensar, pô, o Flamengo é mole. No Flamengo é mole, não é mole não, irmão. No Flamengo, você jogar ao lado de Gabigol, de Rascaeta, de Everton Ribeiro, desses caras, é complicado. Você fica até inibido. Então, você tem que ter muita qualidade para você conseguir sobressair no meio desses caras. E eu entendo que esse garoto, esse Matheus França, é um garoto especial. Uma hora ou outra vai ser vendido. Mas o torcedor, ele tem que entender. Se eu tenho dinheiro, eu vendo por quanto eu quero. Porque hoje eu não estou desesperado. Se esse garoto veio em 2011, 2012, ele já tinha sido vendido pela metade do preço. Sim, verdade. E vai lembrar que também, assim, o Matheus França, de qualquer forma, ele terminou o ano de 2022 em alta, né? Sim. Que ele, junto com o Vitor Hugo, o Lázaro também, que depois acabou sendo negociado, meio que comandavam aquele time B, né? Mas ele fez bons jogos, o Matheus França, o próprio Vitor Hugo também. Tanto a base do enfraquecida, assim, esses garotos. Sim, né? Sim, porque eles não puderam jogar, por exemplo, a Copinha, né? Ficaram já integrados aí para começar o Campeonato Carioca. E a galera falou, porra, o Flamengo tá precisando de grana e tal. Mas, Petit, você venderia ou não venderia? Eu não sei, pelo momento que o Flamengo vive hoje. O Flamengo hoje se desfaz do João Gomes, não tem um jogador à altura. E outra coisa que está acontecendo com o Flamengo, a gente está evitando falar isso, a gente aqui no Coluna do Fla, acho que outros comentaristas também está evitando falar por causa do tempo, né, que eles chegaram ao Flamengo. Mas a gente tem um banco de reserva hoje que não resolve os nossos problemas. É fato. Cebolinha, quando entra, não entra para desequilibrar, às vezes para dar um bom jogo, mas não desequilibra, né? E o Marinho também não. Então a gente não sabe hoje se a gente pode vender o Matheus França e se a gente vai ter um reserva aí à altura para poder jogar. Porque o Flamengo não, todo clube precisa de um reserva. O Flamengo ele é campeão em 2019, claro que aquele time que entrava em campo era um time unânime, é um time que aquele time ele foi mostrando para o torcedor e para o seu técnico, para a diretoria, que ele era unânime naqueles 11 que ia a campo. Ninguém mexia, mas o JJ ele tinha o Vitinho, que a gente reclama, mas não foi todo jogo que o Vitinho entrou mal. Teve jogos que o Vitinho entrou, desequilibrou, fez gol, deu passe. Tinha o Reinier também, que de vez em quando chegava, jogava, entrava, conseguia fazer alguma coisa. E o Flamengo hoje tem até um número maior de reserva, teoricamente com mais qualidade, né? Olha como é que é o futebol, né? Mas não consegue dar o retorno que esses garotos estavam dando em 2019. Então é muito complicado você começar, você se desfazer do Matheus França, você não sabe se você vai ter um retorno técnico. Agora, se tem, se o Cebolinha tá jogando muito e o Marinho estivesse jogando muito também, sempre entrando e desequilibrando, eu vendia logo. A galera tá falando aqui, ó, o Vicente Flá tá falando 40 milhões de euros por 100% definido pelo Flamengo me parece justo. Eu acho que
né? Eu acho que é um valor um pouco elevado. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!